E hoje, estava meditando essa semana, talvez a forma mais difícil de acharmos o time, o tempo certo, né, de pedirmos a Deus em algumas situações, seja um tempo da angústia, um tempo da tristeza. Nós tivemos aqui algumas quartas-feiras que nós vimos Deus falando muito conosco, através de Jesus e suas orações, né, pastor Emerson? Em alguns pontos específicos, mas hoje eu queria meditar com os irmãos e como é uma meditação, uma antessala de nós acessarmos e aí orarmos por motivos específicos. Nós tivemos quartas com vida e nós estivemos aqui orando por enfermidades, por enfermos, melhor dizendo. Estivemos aqui orando por família, orando por ministérios, orando por escolhas. Me lembro que numa dessas quartas com vida nós falamos sobre a oração, ela tem a sua necessidade então, quando nós vamos escolher até com quem nós vamos andar. E não quer dizer que nem por isso sempre vai dar certo. Foi o que Jesus fez. Ele, antes de chamar os seus 12 discípulos, ele ora uma noite inteira. E mesmo assim, vem Judas no pacote. Mas ele orou a noite inteira. Eu quero ler com os irmãos hoje um texto muito conhecido de João, capítulo 18. Verso 1 em diante. Você que está online, que não pôde vir à igreja, já pode colocar o seu pedido de oração. Você que está angustiado, abra o seu coração e peça para Deus falar com você. Nós vamos meditar em alguns textos. E esse 18, do 1 em diante, é o texto base. Diz assim: tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron. É ali onde ficava o Monte das Oliveiras. Acessava essa parte, além do ribeiro de Cedron, dentre outros. Já tivemos um panorama também aqui, onde havia um jardim, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. E tendo pois, Judas recebido a corte e os oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio ali com lanternas e tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhe: a quem buscais? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai bendito, eu quero te agradecer, eu quero te louvar e pedir, fale conosco. Ó Pai, nós carecemos de ouvir a Tua voz. A Tua voz é o nosso norte. A Tua voz é a nossa direção, é o nosso alimento, é o bálsamo, é o calmante para a alma amargurada, agitada. Por isso pedimos, ó Pai, que seja uma noite que o Senhor fale conosco, para que nós possamos acessar, ó Deus, de forma e com muita clareza, ó Pai, a Tua presença nessa noite por um motivo específico. O Senhor conhece nosso coração, cada coração, por isso pedimos, ó Pai, fique entre nós. Ó Pai, a casa é do Senhor, o Senhor é o centro de todas as coisas. Eu não tenho nada a oferecer de mim mesmo, somente do Senhor, por isso eu me coloco atrás da cruz, e que o Senhor cresça, que eu diminua, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, por que esse texto? Se nós vamos falar de uma oração em um tempo de angústia, a maior complicação é nós dizermos para Deus: seja feita a Tua vontade. Porque no momento de angústia nós queremos sanar, nós queremos soluções para os nossos problemas. Eu quero já adiantar, porque nós misturamos algumas situações, principalmente em relação à oração, e o acesso a isso, às vezes, é puramente por nossa necessidade. E nós cremos que a oração não é sobre o que nós queremos ou necessitamos só. A oração, ela cria uma intimidade. E para mim, na minha trajetória cristã,
Eu tenho aprendido que quanto mais eu oro, quanto mais eu tenho intimidade com Deus, mais eu conheço a vontade dele para a minha vida, o que é mais importante. Porque querer a nossa vontade, colocar isso diante de Deus, vai contra os princípios básicos que nós lemos, de frases, ou melhor, de versículos que fazem parte da nossa vida cristã, de versículos que não saem dos púlpitos, que você acessa a internet e quando se fala principalmente de oração e de fé, ele está estampado em várias figuras. Com muita clareza, se você parar e pensar, sem fé é impossível agradar a Deus. No primeiro ponto, nós pensamos só na fé em si, mas só que a fé é para acessar o quê? A vontade dele e não a minha. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu oro, eu tenho fé para agradar a Ele. E nós confundimos essa fé, que é sobre a minha vontade, e a oração na sua totalidade, que também é a minha vontade. O que não é o princípio de Jesus. Se parar para ler o capítulo 17, que é um capítulo antes, em que ele vai fazer uma das orações mais longas que se encontra na Bíblia, ele vai orar pelos seus discípulos, por si, por aqueles que ainda iam de vir como nós ainda. Ele já começa o versículo 1 dizendo sobre o seu propósito de vida na terra. O versículo 1 do capítulo 17 diz: Jesus falou assim, e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. De quê? Glorifica o teu nome, para que também o teu filho te glorifique a ti. Então, toda a oração dele, e Jesus por muitas vezes, o seja feita a sua vontade, acompanha Jesus na trajetória dele. E esse momento de angústia de João capítulo 18 é o caminho da obediência, é o caminho da crise, é o caminho em que ele vai sair dali, ele sabe que vai ter toda a sua dificuldade. E essa oração de Jesus no Getsêmani justamente vai o quê? Aproximar Jesus da vontade de Deus e não da sua vontade. Por isso que na angústia, o que nós devemos fazer com o nosso coração aberto, embora nós estejamos buscando algo para aliviar o nosso coração, é que sobretudo seja feita a vontade dele. E essa é a nossa dificuldade como cristãos, por isso que vivemos uma geração que dificilmente se busca a vontade de Deus, em que o acesso à oração, em os joelhos dobrados, ou o clamor que vem aqui de dentro, é somente para saciar suas vontades. E hoje eu quero falar sobre ser feita a sua vontade, justamente nesse tempo, nesses dias mais difíceis. Porque esse caminho da obediência, eu creio que é o mais difícil, até mesmo na cruz do Calvário, do que a cruz do Calvário. Porque é que ele acessa a oração ao Pai, se colocando à disposição, colocando os contrapontos, mas a sua obediência a Ele. E quando ele acessa, ele tem ali alguns discípulos com ele. Se você parar para ler Mateus, Lucas, você vai ver que 11 estavam com ele. São 3 etapas, até chegar ao momento que ele fica só. Ele pega os discípulos, e o cálculo ali, se tem 11 discípulos, ele vai chamar 3 para ir com ele depois, e os discípulos, todos eles acessam com ele, menos Judas, são 11 discípulos. Ele vira para 8 e fala o seguinte: fiquem aqui. E pega Tiago, João e Pedro e vai para um outro acesso. E quando chega ali, ele fala também: ficar aqui. No momento de maior angústia de Jesus, nós vemos 3 etapas de pessoas que poderiam passar com ele, ou viver o momento por ele, porque ele diz que a sua alma estava angustiada. E a alma angustiada é uma coisa que machuca não só a alma, mas traz todo o desequilíbrio na forma humana. Digo isso com muita propriedade, porque uma alma angustiada, ela dificilmente te deixa até o seu corpo físico ficar bem. Há muitas complicações que nós vivemos no corpo físico, que não é do corpo físico, mas é da alma. E a angústia é algo terrível demais. E a Bíblia faz questão de frisar que ele estava profundamente angustiado. Não é angústia de algo que poderia ser solucionado, não, é por uma crise que ele teria que viver na sua vida. É por batalhas que ele precisaria passar por elas. Ele coloca isso diante de Deus com a sua alma angustiada, e ele sabe que isso é a vontade de Deus, e o seja feita a sua vontade na angústia é a coisa mais difícil. Há dias eu tenho
desenvolvido isso de falar com Deus a todo momento, ou onde eu estiver. E eu aprendi nesses dias que eu preciso buscar o que é a vontade dele. A oração é essa aproximação e tem que trazer essa realidade para nós. Não adianta nós virmos as quartas convidas só para buscar aquilo que nós queremos. Mesmo que estejamos angustiados, mesmo que tudo diga ao contrário, mesmo que a família esteja em desequilíbrio total, mesmo que as finanças não estejam em dia, mesmo que os sonhos para 2025 parece que vão por água abaixo, eu tenho que esperar mais alguns anos, ou nunca mais vai acontecer, mesmo que isso seja realidade, na nossa angústia nós precisamos continuar buscando a vontade de Deus, porque esse é o exemplo do próprio Jesus. Justamente como nós falamos, Hebreus capítulo 11, verso 6. Quando eu tenho fé para alguma coisa, eu preciso saber que é para agradar a Deus, porque sem ela não agrada a Deus. A minha oração, a minha fé, o princípio básico tem que ser agradar a Deus. E nós aprendemos o diferente. Pastor, é errado? Não, para mim é o diferente. Eu não quero falar sobre o que é errado, o que é certo sobre fé, porque eu não tenho nada a ver com isso. Deus olha o coração, Ele conhece a tua fé e conhece a fé do povo. É por isso que eu sempre digo, pastor Hermes, que eu não sou responsável por ovelhas. Eu sempre ouvi na minha vida aquele negócio, pastor, quando chegar no céu você vai prestar conta das ovelhas. Eu falo, não. Eu vou prestar conta do que eu vou ensinar para elas. Cada um tem as suas atitudes. Biblicamente eu presto conta do que eu ensino, não do que ela faz. Senão é complicado. Eu largo o cajado. Se for assim, eu largo o cajado, porque não dá. Até por mim é difícil prestar conta, imagine pelos outros. Eu presto conta pelo que eu ensino. E essa oração de Jesus, nesse tempo de obscuridade, vai mostrar o que traz a oração no sentido real de se relacionar com Deus. Ele se relaciona com Deus de uma forma que o que vai acontecer após isso não impede dele chegar onde ele chegou. Porque ser traído por um dos seus, irmãos, tem que estar muito em oração para poder suportar a traição. Tem que andar muito com Deus, ter muita intimidade com Deus para suportar algumas situações e chegar onde Jesus chegou. É claro que nas evidências nós nunca vamos passar pelo que ele passou. Nós não vamos viver na carne o que ele viveu, a dor que ele passou. Mas por muito menos, se não tivermos intimidade com Deus e ter a nossa fonte de oração como uma intimidade para buscarmos a vontade de Deus, nós não vamos viver aquilo que nós como igreja devemos viver nesse tempo. Seja feita a tua vontade. As maiores crises e quebras de igrejas é justamente porque falta isso. Seja feita a tua vontade. Quando eu começo a estabelecer nas minhas orações somente principalmente o seja feita a minha vontade, é o que eu quero, é o alívio que eu preciso, é o caminho que eu acho que tem que ser isso aqui, Deus tem que fazer, eu começo a viver uma crise relacional, do contraponto do que Jesus fez na sua angústia e do que eu tenho que fazer na minha angústia. As quartas convidas precisam ser acessadas, principalmente em nós termos essa intimidade de buscarmos a vontade dele para a nossa vida. Jesus vai viver a sua maior crise, onde a traição poderia ser um contraponto para ele falar o seguinte: não, para mim chega, a humanidade não merece esse amor. Mas só que quando ele acessa a Deus, ele sabe muito bem que ele está aqui, como ele fala em alguns capítulos, como no capítulo 17, é que eu estou aqui para glorificar o Pai, é para viver a vontade dele. Então a minha oração na angústia é: seja feita a tua vontade. Esse entendimento de oração, partindo desse princípio de que Jesus ele me ensina que o propósito de vida do cristão é viver para a glória de Deus, está incluído também em nossas orações. E a minha pergunta é: quando foi que a sua oração foi para buscar essa intimidade, a ponto de você falar assim: ó, Senhor, eu preciso disso, mas qual é a tua vontade? Senhor, eu sei que o ministério é esse, a minha caminhada é essa, mas qual é a tua vontade? Eu estive no retiro da Igreja Batista de Realengo, foi na segunda-feira ministrando aqueles amados irmãos. Foi segunda-feira, não foi, irmão? Foi segunda-feira. E aí eu vi em algumas situações, né? E o principal é o tempo de oração que o pastor falou que estava tirando com o pessoal.
E toda essa questão de oração e busca a Deus, eles envolveram com o assunto de maturidade. Porque, irmãos, eu buscar um Deus poderoso, que sabe o que é melhor para a minha vida, e eu buscar a minha vontade diante dele, isso é um sinal de imaturidade cristã. A minha oração deve ser como essa de Jesus. Se você parar e ler o capítulo 26, do verso 36 em diante, Jesus ele vai falar assim, vigiai e orai. Há um questionamento aqui nesse capítulo 26 de Mateus. Eu fiz isso quando fiz aqui quando eu falei sobre os discípulos individualmente. É que Jesus ele chama 3 com ele. Ele chama 3 discípulos com ele. E quando ele volta, o texto vai dizer que os 3 estão dormindo. Mas só que, olha o que o texto do capítulo 26 vai dizer quando ele volta, 39 em diante. E indo um pouco mais adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo. Então, se ficaram 8 discípulos lá, e a Bíblia não fala o que eles estavam fazendo, o que eles ficaram fazendo. Só que esses 3, ele chamou para orar com ele. Vê lá comigo. Ele vai orar, quando volta, ele encontra os 3 dormindo. Mas olha o que o texto fala quando Jesus volta no versículo 40. Versículo 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse... A quem? A Pedro. O certo seria ele chamar a responsabilidade dos 3. Calma aí, os 3 ele falou, vê lá comigo. Mas quando ele volta, eu falei sobre isso no discípulo, ele volta e ele chama só Pedro. Ele fala Pedro, ele chama a atenção de Pedro e não dos outros 2. Eu fico olhando assim, meu Deus do céu. Ele poderia ter chamado os 3 à responsabilidade, às vezes nós questionamos isso. Porque a nossa vida de oração, todo mundo está orando, mas ninguém está orando, nós precisamos ocupar as pessoas. Jesus faz questão de chamar aqui, no singular, um discípulo só. É porque é uma responsabilidade, embora nós vivamos em comunidade, mas há uma responsabilidade individual nossa. E essa cobrança individual de Jesus, para pessoas que querem ser crentes de oração maduros, deve ser recebida com muito amor. Essa minha cobrança, tanto de Deus para mim, ou minha autocobrança em buscar a Deus, seja feita a tua vontade, isso deve cair no meu coração como uma cobrança de alguém que precisa ter intimidade comigo também, quer ter intimidade comigo. E todas as vezes eu preciso partir exatamente assim, do seja feita a tua vontade. A oração que ele ensina aos seus não é uma oração, é bonitinha, Pai Nosso. Não, ele fala, seja feita a tua vontade. Ele nos ensina exatamente assim. E por que nós fazemos diferente? E por que nós trilhamos outros caminhos, irmãos, em nome de Jesus? Se o próprio Jesus nos ensina, seja feita a tua vontade, se ele, no seu momento de angústia, ele fala, seja feita a tua vontade, é para nos ensinar que a oração não é para buscar a nossa vontade, mas a vontade deles. Mas pastor, eu estou com câncer, então qual é a minha vontade? Não, qual é a vontade dele. Se ele quiser, ele cura, porque ele é poderoso para curar. Eu preciso saber qual é a vontade dele. Se o meu marido está no álcool, eu preciso que ele seja restabelecido. Não, Pai, qual é a tua vontade? Porque, às vezes, alguns restabelecimentos são para a perdição. Na nossa proposta, sim. Do nosso jeito, sim. Mas Deus nunca erra no que Ele faz. Ele faz do jeito certo. Então, se nós buscarmos hoje no Quarta Convida, a nossa oração for, Pai, seja feita a tua vontade, independentemente de nossas crises emocionais, independentemente de nossa fraqueza espiritual, independentemente de nossas angústias, porque parece que o ano já começou e nada aconteceu, e nós já estamos angustiados, porque já estamos pós-carnaval e já chega no meio daqui a pouco, acabou 2025 e nada mudou. Mesmo se estivermos angustiados, hoje nós viemos aqui para falar o seguinte: Pai, seja feita a sua vontade.
Seja feita a tua vontade na minha vida financeira, seja feita a tua vontade na minha vida familiar, na minha família, seja feita a tua vontade no meu ministério, seja feita a tua vontade. O que importa é a tua vontade, porque Cristo continua sendo a centralidade da nossa vida. Ele conhece a nossa vida. Os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Então, em nome de Jesus, não busque hoje no Quarta com Vida, em nosso tempo de oração, a sua vontade, ou o que você veio buscar aqui. Coloca no teu coração: hoje eu vim aqui buscar a vontade de Deus para a minha vida. Hoje eu vim aqui buscar a vontade de Deus para a minha família. Hoje eu vim aqui buscar, Pai, qual é a tua vontade? A minha angústia está aqui como Jesus. Eu estou angustiado. Se fosse possível, se pudesse, poderia até passar de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Eu preciso acessar o jardim da intimidade para buscar a vontade de Deus para a minha vida. Nós queremos nessa noite buscar essa vontade de Deus. É a vontade dele para a nossa igreja. É a vontade dele para as famílias dessa casa. É a vontade dele para a obra da nossa igreja. É a vontade dele para nossas finanças. É a vontade dele. Que em tudo que nós fizermos nessa noite, que todos os nossos pedidos sejam voltados assim, nosso pastor, para a vontade de Deus. Eu quero orar com vocês, como nós fazemos toda quarta-feira. Nós queremos tirar esse tempo de oração. E você vai poder ficar como você quiser ficar, né? Ou de joelhos, ou de pé, ou sentado, mas que o teu coração esteja exatamente nisso. Qual é a tua vontade? E quando você ouvir qual é a vontade dele, que a tua resposta é minha, seja feita a tua vontade. Amém?